Olá, estamos aqui mais uma vez hoje reunidos para o Apex Cast, o nosso podcast de empresário para empresário. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. 2026 não vai esperar por você, viu, meu amigo empresário? O empresário brasileiro hoje encara sérios desafios para gerir suas empresas. É guerra comercial, a geopolítica totalmente desafiadora, se mostrando aí uma nova ordem econômica mundial. Isso também impacta os negócios no dia a dia, os negócios brasileiros, os negócios locais, né? E o ano de 2026 também se desenha com outro problema, um outro desafio para os empresários, que é o cenário político totalmente polarizado, muito inflamado, impactando diretamente vários setores da economia e dos negócios. E 2026 já está batendo a porta. A questão é, sua empresa vai entrar preparada para 2026 ou vai repetir os mesmos problemas? Hoje eu estou aqui com os meus sócios, o Guilherme Andrade e o Derlan. Sou o Fabrício Oliveira, com muito prazer, muita honra para comandar hoje esse episódio. Não é isso, Guilherme? Muito obrigado, Fabrício, Derlan. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um tema que eu falo que é fundamental para todos os empresários, que é a estratégia. Já dizia Albert Einstein, maluco, insano é aquele cara que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. E estar na estratégia é fazer coisas diferentes, é ter clareza. Por isso que é um assunto tão importante, eu tenho certeza absoluta que você que está aqui nos escutando vai sair já pelo menos com clareza de qual vai ser a sua estratégia aí para 2026. Você concorda, Derlan? Muito, concordo muito. E é interessante que hoje as empresas, né, eu digo pelos 4 CNPJ que eu tenho, só muda de endereço, né? Os problemas são os mesmos, mas todas elas exigem um planejamento. Sem planejamento não tem como a gente estimar o que vai acontecer o ano que vem. Mas eu sei que isso é importante, é necessário e fundamental porque a gente discuta, né? Porque existem grandes profissionais aí no mercado, mas às vezes eles ficam mais no técnico e deixam de fazer o planejamento que é importante, né? Empresário, eu vou te fazer uma pergunta séria. Se sua empresa entrar em 2026 do mesmo jeito, será que ela sobrevive para 2027? É com esse tema que a gente vai iniciar hoje aqui a nossa conversa, né, as nossas discussões. E para começar, vamos falar de estratégia. Então, como entrar em 2026 com direção, com clareza, com planejamento, para nós buscarmos ter um ano melhor, né? Então, quando nós temos um plano, um direcionamento, nós temos ali a possibilidade de tentar antecipar soluções para possíveis problemas e possíveis desafios, né? Então, muitos empresários ainda estão decidindo no improviso. Essa é a dinâmica normal do mercado. Todo mundo vai ali, né? A realidade é essa, que o mundo perfeito ideal seria ter um planejamento estratégico, um plano de negócio para iniciar um negócio, mas na verdade a pessoa tem uma ideia na cabeça, escreve, rabisca alguma coisinha e já vai para cima, como diz o Guilherme, e ali vai fazendo e vai consertando, vai arrumando. Essa é a realidade do empresário brasileiro. Mas, Derlan, o que significa ter uma estratégia clara para entrar em 2026? Conta para os nossos amigos empresários aqui, você que já empreende aí há alguns anos, né? Bastante tempo, tem vários negócios. Como você faz lá no dia a dia para poder preparar uma empresa para um novo momento, um novo empreendimento, nesse caso, para um novo ano que já vem se desenhando aí para nós? Primeiramente é saber como a gente está e aonde a gente quer chegar, né? Então, primeiramente eu tenho que olhar dentro do meu corpo de profissionais, né? Como é que eles estão, se eles estão alinhados, se eles conhecem qual o objetivo principal da empresa, né? Que na verdade é lucro, né? Não adianta somente vender, Fabrício e Guilherme, mas esse planejamento ele cabe logo de início analisar como a gente está. Primeiramente, cara, eu tenho o meu planejamento deste ano de faturar 15 milhões, por exemplo. Eu faturei os 15 milhões? Não. Por que eu não faturei os 15 milhões? Então eu tenho que analisar o que eu errei e colocar no papel. Não adianta a gente só estimar algo, eu acho que eu vou fazer isso, somente no desejo. A gente tem que colocar no papel aquilo que a gente quer e como a gente vai chegar lá. Através de ferramentas, através de análise, através de grandes profissionais ali para alinhar a gente no dia a dia. Caso contrário, meu amigo, vai ser mais o mesmo, assim como a fala que o Guilherme falou agora há pouco, né? Não adianta, a gente vai chegar no mesmo, vai ficar no mesmo patamar, não consegue ter uma acessão. Derlan, muito interessante, inclusive, eu acho que o principal ponto, o ponto zero, né, o ponto 1 ali de partida é ter clareza onde nós estamos e onde queremos chegar. E aí, o segundo passo que a gente tem que pensar
é quais ferramentas que eu tenho nas minhas mãos para conseguir chegar até lá. Porque o negócio, o mundo dos negócios não é matemática exata. Não é você chegar a fazer 1 mais 1 é igual a 2. Então vamos lá, eu tô aqui no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Qual que é o ponto B? Vamos falar os 15 milhões de faturamentos que você colocou aqui, Derlan. Então, para mim chegar até os 15 milhões de faturamento em 2026, eu tenho vários caminhos para chegar. E a pergunta é o seguinte, quais ferramentas que você tem na sua mão? E imagina que você está no ponto A e o ponto B é os 15 milhões. Eu tenho uma lancha para me percorrer esse caminho. E o primeiro caminho é um deserto. Faz sentido eu ir pelo deserto ou não? O segundo caminho é uma floresta. Faz sentido eu ir? Ou o terceiro caminho, que é um oceano? Qual que é mais rápido para me chegar? Com certeza, por eu ter uma lancha nas minhas mãos, é ir pelo oceano. Então, o empresário, o primeiro ponto é ele ter clareza de onde que ele quer chegar e quais ferramentas que hoje o seu negócio tem nas mãos. Quando eu falo ferramentas, como está seu time? Como estão os processos ali dentro? Ou pode ser que você precisa, antes de pensar nos 15 milhões, pensar na sua operação, porque os 15 milhões pode quebrar. Verdade. Porque vende muito, tá tudo desorganizado, você vai pro buraco. Então é realmente ter essa clareza de tudo que você tem em mãos para seguir o caminho, o melhor caminho. É aí que nós falamos da estratégia. A melhor estratégia. Interessante que você vai pelo mar, mas isso não significa dizer que você não terá dificuldade, né? Com certeza. As tempestades, né? A noite escura, mas é importante a gente saber que a decisão é aquela e a gente seguir ela. Nós estamos no Brasil, né? A adversidade vai ter. No Brasil as incertezas são mais incertas ainda, verdade. Né, do que nos outros lugares. Tanto desafio que a gente tem para enfrentar no dia a dia, principalmente no ambiente empresarial, né, no ambiente de negócio. Cara, você colocou bem, Guilherme, né? É preciso levantar as capacidades da empresa para saber o que você precisa para chegar de um ponto ao outro, né? Por exemplo, o Derlan citou, talvez ali faturava 10 milhões, agora quer partir para 15, é um crescimento de 50% exponencial, né? Um crescimento bem considerável dentro de um mercado, de uma empresa consolidada. Então, eu vejo que precisa realmente, né, saber quais são essas capacidades, quem são as pessoas que estão naquele time ali, se elas têm essa capacidade de entregar um resultado diferente, um resultado melhor, porque o que leva uma empresa até um ponto, dificilmente vai levar ela mais adiante, né? Então precisa de melhorar, precisa de entender, precisa ter essa clareza para poder chegar lá. Falando nisso, Guilherme, qual que você acha que é o risco de começar 2026 sem ter essa clareza, né, sem ter essas capacidades, principalmente falando aí de pessoas, né? E daqui a pouco quero ouvir o Derlan aí para falar também desse recurso tão importante que é a tecnologia, a inteligência artificial, que hoje, né, é fundamental nos negócios. Imagine só, Fabrício, nós estamos falando, quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando de caminho, certo? Imagine que você tem que sair daqui até São Paulo. E qual que é o seu primeiro ponto que você vai fazer? Traçar um mapa. Um mapa, né? Hoje em dia tá muito fácil, né? Você pega o GPS, você já liga o GPS e ele já fala qual o caminho, quanto tempo que você vai chegar. Exatamente. Mas quando você não tem uma estratégia, é a mesma coisa. Em vez de você pegar o GPS, você pega uma venda e coloca nos seus olhos. E começa a sair a pé para São Paulo, vendado. Vai dar certo ou não? É claro que sem uma estratégia não vai dar certo. Vamos falar assim que 1% do mercado acaba funcionando ali, mas sempre vai ser um cara medíocre, uma empresa mediana. Para que essa empresa ela se torne uma empresa boa, uma empresa que vem ter um bom equity, que venha crescer, sinto muito. É impossível sem a estratégia. É realmente você pegar o GPS, conectar para onde você quer chegar e aí montar essa estratégia para que você consiga atingir seus objetivos. Eu lembro, Fabrício, quando a gente se conheceu, você trouxe um plano estratégico. Exatamente. Para dentro da Crops. Que é a minha indústria, né, do agronegócio, é um dos meus negócios, né? Então, o Fabrício trouxe uma estratégia. Pelo incrível que pareça, no primeiro ano, nós... a estratégia, sim, às vezes você não acerta no centro do alvo, mas você fica bem próximo. Significa que o caminho deu certo. No primeiro ano, a gente conseguiu atingir todos os objetivos que você colocou. E esse ano, também, que a gente fez um plano estratégico para 5 anos. Sim. Nós estamos batendo em cima do valor que você colocou lá. Mas como assim? Você falou que não é matemática exata. Pera aí. Depois que você conhece as suas capacidades, as ferramentas e o método que está na sua mão, ela se torna muito previsível. E é isso que nós, empresários, precisamos buscar. A previsibilidade. E é isso que a estratégia
faz com que o empresário consiga a previsibilidade. Quanto que eu vou faturar no mês que vem? Quanto que eu vou faturar esse ano? O que eu quero crescer? O que eu quero desenvolver meu time? Essa estratégia traz clareza e previsibilidade. Exatamente. E o que eu costumo falar muito para os empresários é o seguinte, às vezes eles me respondem, eu estou feliz, né? Eu estou faturando X, e a minha pergunta para eles é a mesma que eu faço para vocês agora, como você sabe que não poderia ser melhor? Então, a forma de você saber, você ter um plano, né? Você ter um objetivo. Olha, eu tinha uma meta de faturar 15 milhões, eu faturei 16, né? E eu já vi essa previsibilidade de recursos, né, que eu tinha, de capacidades, que eu sabia que eu poderia fazer 15 e fiz 16, ou seja, então eu performei melhor, né, Derlan? Ou não, eu fiquei ali 13.500, eu fiquei 10% abaixo daquilo que eu poderia fazer, e o que aconteceu? Em algum momento eu perdi alguma pessoa que era importante no processo da empresa, ou perdemos uma tecnologia, né? Então esbarrou no quê? E aí você começa a avaliar isso. Derlan, já falando na tecnologia, a turma da tecnologia gosta muito de usar o caminho ótimo, né? O Guilherme está falando muito de caminho, então na tecnologia fala-se muito do caminho ótimo. Explica para nós, Derlan, né, como trazer a inteligência artificial, a tecnologia, para buscar esse caminho ótimo de uma empresa, para ela poder conseguir chegar do ponto A no ponto B de uma forma melhor, né, mais fácil, vamos dizer assim. Talvez não fácil, mas uma performance ali que ela possa atingir o máximo da sua capacidade. Vamos fazer essa viagem para São Paulo novamente aqui com o Guilherme, né? Fazer esse mapa, esse planejamento. Ok? Então, vamos sair daqui de Goiânia e vamos para São Paulo. Vamos chegar em São Paulo que dia, que hora? Então, há um planejamento. Cara, eu tenho que chegar lá hoje à noite. Então, em que velocidade eu tenho que ir? Em qual lugar eu vou parar? Então, todo o planejamento, ele exige uns pontos de parada ali para a gente fazer uma reanálise para ver se nós vamos chegar naquele momento, naquele planejamento que a gente fez. Não adianta a gente sair daqui e dizer, olha, eu vou abastecer... vou abastecer? Não sei. Quando tiver na reserva eu vou ver. Não é assim as coisas. No comércio, no mercado, não pode ser empírico, assim, algo que você não consiga palpar. Então a tecnologia hoje, ela é importante por quê? Porque não é achismo, são dados, são ações ali que você tem que ter na sua mão, informações privilegiadas. Então, eu tenho que abastecer onde? Em Tumbiara? Eu tenho que abastecer onde? Com qual caminho? Chegando lá em Minas Gerais, eu tenho 2 caminhos para chegar em São Paulo. Qual deles eu tenho que ir? Então, isso vai ajudar pra caramba. A tecnologia da informação, a inteligência artificial, ela te dá informações precisas. Não é? Às vezes, você está, dando um exemplo nessa viagem, de uma hora para outra, você pega uma tempestade. Cara, a velocidade que eu estava a 100 km por hora, eu tenho que reduzir isso aí. Então, no comércio também, em vendas acontece isso. Às vezes, um cenário de incerteza política, um cenário de um comércio, uma mudança de impostos, isso ali você vai ter que analisar aquilo. Então, informações privilegiadas, eu digo, como é que é privilegiada? É você ter essas informações em tempo real. Não é aquela coisa que você tem que olhar num site, numa internet, para poder ver aquela informação. Eu tenho que fazer isso aqui porque eu vi lá no site da UOL, na Globo.com, não. Uma ferramenta precisa, com as informações, e um banco de dados, por exemplo, e uma IA que te dê a informação, por exemplo, no WhatsApp, olha, vai acontecer isso. Você consegue prever o que pode acontecer. Você começa a trabalhar o seu time em relação àquela realidade. Olha, vai ter um aumento a semana que vem. Por quê? Porque ocorreu uma mudança no mercado. A inteligência artificial te dá essa informação e você se antecipa na compra, se antecipa em algumas tomadas de decisões que pode te colocar na frente dos seus concorrentes. Não, então, Derlan, muito bem colocado. Inclusive, vamos lá, vamos continuar nessa metáfora aí de São Paulo. Ok. O empresário que só olha para o faturamento e não tem, às vezes, um CRM, um RP, não tem tecnologia, é como se ele fosse o cara indo para São Paulo vendado. Ele não vai conseguir chegar, é óbvio. Aquele empresário que já olha para o faturamento, tem alguns indicadores e usa uma planilha do Excel, ele está indo a pé para São Paulo. Ele pode até chegar, mas vai ser um esforço muito grande e ele vai gastar muito tempo. E aí a gente vai começando a colocar tecnologia para dentro do negócio. Opa, aluguei um carro. Vai chegar mais rápido aqui. São Paulo é 8h30. Mas se eu for de helicóptero, é mais rápido ainda, né? Então a tecnologia é o instrumento que vai me levar mais rápido até o ponto de chegada. Então quanto melhor, mais indicadores, mais clareza, mais tecnologia, mais treinamento de pessoas, mais processos, mais ferramentas eu tenho para chegar mais rápido até o ponto de partida. E aí eu te pergunto,
Fabrício, você prefere ir a pé ou de um jato particular? Que você só entra, você pegar nem a fila lá para entrar no avião. Você já vai direitinho, entra no jatinho e tá lá em São Paulo. E aí, o que você prefere? Só que tem um detalhe, e jato é mais caro. Quando você coloca essas coisas para dentro do seu negócio, você vai gastar mais. Só que você vai chegar mais rápido pro seu objetivo e vai ser mais efetivo. Guilherme, antes de responder integralmente sua pergunta, que é muito boa, você colocou, acho que um ponto crucial. O jato é mais caro, mas o caro ele é relativo. Porque se ele me traz um retorno maior, Perfeito. Então ele se paga. E hoje o maior ativo que nós temos, pelo menos na minha visão, é tempo. Né? Então se eu consigo economizar tempo, eu consigo fazer mais. Né? E também com mais conforto, nesse caso, mais segurança, que a aviação é aí o meio de transporte considerado mais seguro. Então eu iria de jato, né? Mas eu também preciso de ter cuidado, né? Buscar ali, de uma certa forma, encontrar meios que aquele investimento, para eu ir de jato, ele vai retornar baseado em negócio que eu vou fazer. Então, se eu vou a pé, vou gastar, sei lá, nem sei quantos dias os bandeirantes gastavam aí, mas devia ser uns 90 dias a pé de Goiânia, de São Paulo a Goiás. Mas de jato eu vou em 1 hora, né? E aí eu vou chegar na frente, eu vou ter 2, 3 meses de frente para fazer negócios e tentar retornar esse investimento de modo que ele se justifique. Então, eu acredito que é isso também. Estratégia é saber o tamanho que a sua empresa vai ter em 2026. Não é isso? Então, eu já estou planejando hoje o tamanho que eu quero que a minha empresa seja lá na frente, ou o meu empreendimento, o meu negócio, enfim. Então, estratégia é isso, né? A gente planejar melhor para ter ali recursos, para ter uma clareza, saber por onde a gente ir, tentar antecipar problemas a partir do momento que eu ponho aquilo ali num papel, numa ferramenta de planejamento estratégico para seguir em frente. O pequeno e o médio, ele realmente não vai conseguir comprar um jato. Por óbvio, ele não tem dinheiro, porque assim, qual que é o melhor cenário possível no mundo dos negócios? Poxa, vai lá, injeta dinheiro, contrata pessoas extremamente qualificadas e começa a tocar. Só que a realidade de 9 entre 10 empresários é começar com nada. O cara começa com dinheirinho ali que dá para tocar às vezes nem um mês da operação. Ele tem que vender para sobreviver. Então, é onde o cara aluga um carro, ou seja, coloca o fundamental. Coloca algo que vai potencializar. Em vez de gastar 3 meses, você vai gastar 8 horas de viagem. Mas você vai conseguir chegar com um preço bem mais baixo que um jato. E aí, você vai fortalecendo o seu negócio. Aos poucos, vai contratando pessoas melhores, colocando processos, treinamentos. E aí é onde que você colocou muito bem. É a estratégia que você vai colocar. O que eu vejo que os empresários fazem muito errado, eles superestimam o curto prazo, o longo prazo. Então, eles acham que eles focam muito no curto prazo e subestimam o longo prazo. Se a gente faz um plano de negócio aí de 3 a 5 anos, Derlan, você pode ver o tanto que você vai crescer. Só que a gente não pode querer que esses 5 anos se torne 1 também. É onde que você faz um plano muito ambicioso e no final você fica decepcionado, porque você quis acelerar demais e não tinha recurso suficiente para fazer essa aceleração. Até para a equipe, né? Você colocar algo muito alto para a equipe conseguir, né, chegar naquele objetivo, a pessoa estimula a equipe. Poxa, mas isso aqui é inviável, é impossível. Por quê? Porque a gente não tem ferramenta nem processo para chegar lá. Então, não adianta fazer um chute. Não, eu quero ter isso. Não adianta. A gente tem que fazer um planejamento. Olha, até onde eu posso chegar aqui, mas ser algo palpável. Exatamente. Você acha que é possível, Fabrício, a gente prever os próximos 5 anos numa incerteza do Brasil que nós vivemos? Porque às vezes o cara olha e fala assim, não, mas funciona para empresa grande, a minha pequena aqui é mais volátil, não dá certo, o que você acha? Guilherme, muita gente fala no Brasil, o plano de estratégia não funciona porque tudo muda o tempo inteiro. Vocês concordam com isso? Com certeza não. É exatamente por isso que precisa ter um plano, né? E você está me perguntando sobre a previsibilidade. Claro que quanto mais a gente aumenta o tempo, maior aumenta a incerteza. Mas se eu não tiver um plano, aí é que a incerteza é maior ainda, né? Tem como sim a gente prever isso, né? Então a gente usa ferramentas, usa metodologias para poder trazer, né, o macro cenário. Então quais são as forças da empresa, as fraquezas, no cenário externo ali, quais são as ameaças, oportunidades que se desenham, porque também as coisas não mudam de uma vez, não dá um cavalo de pau, né? Embora o mundo venha vivendo um momento muito atípico, né? Realmente está passando por uma nova fase de evolução, né? Uma nova ordem de fato.
Então isso também gera muita incerteza, mais insegurança ainda no empresário, né? Mais dúvida do que vai acontecer com o negócio dele. Eu vejo que o varejo está muito impactado, né? Os empresários do varejo físico estão extremamente ali impactados negativamente por essa entrada dos chineses, essas plataformas de venda estão impactando o varejo. Mas se eu não tenho um plano, se eu não busco a tentar entender o futuro um pouco, né? Não é uma mãe de nada, não é uma previsão, mas a gente consegue ali olhar para frente e ter um norte para saber o que vai fazer, né? Então, um exemplo simples, trazendo para cá, por exemplo, o ano que vem tem eleições presidenciais. Direita, esquerda. Se a direita ganhar, para onde que eu vou? Se a esquerda ganhar, como que eu faço? Né? Então, qual que é o plano ali? Quais são as alternativas que nós vamos ter, né, a partir desse cenário político ano que vem? Tem muita gente já está esperando. Então, hoje a política ela já está sendo antecipada 2 anos, 1 ano antes das eleições. Antigamente era 1 mês, 3 meses. Hoje está todo mundo, a ver se conversa, está esperando ver o que vai virar a eleição presidencial do ano que vem. Ainda falta mais de 1 ano, né? Então, tudo isso vai impactar os negócios. Vamos ficar esperando 1 ano para ver o que vai fazer? Então, não dá para ser por aí. Então, a gente precisa de criar essa previsibilidade. E você falou certinho. Nós, empresários brasileiros, não temos muita cultura de pensar a longo prazo. Os chineses eles já vêm planejando para 50 anos, tem gente falando que já estão planejando para 100 anos. Essa semana nós vimos lá uma demonstração de força ali, né? O Xi Jinping, o presidente da Coreia, o Putin, né? Já demonstrando ali um posicionamento, como que eles vão se posicionar da agora para frente. Já estão planejando para 100 anos, cara. Então, como que a gente vê que eles estão planejando? Planeja 100 anos, depois quebra isso por década, quebra por 5 anos, 3 anos, 1 ano, 1 trimestre, 1 mês, 1 semana, um dia e ainda está quebrando esses dias em período. Eu vi casos já que, por exemplo, em empresas que os chineses estão comandando, que se o negócio não deu certo de manhã, eles já fazem uma reunião na hora do almoço e ajusta para tarde, principalmente em vendas e no ambiente de negócio das empresas. Tão grande é a velocidade que eles estão imprimindo, partindo de um planejamento, porque se eu não tenho um plano, eu não sei qual que é a minha meta do mês, da semana, do dia. O que eu vou buscar. Exatamente. É isso que não entra na minha cabeça. Eu estive em São Paulo agora por 2 dias, a gente estava 200 incorporadores e construtores. E nós falamos 2 dias sobre estratégia, planejamento. E aí, o que está funcionando? Qual que é a estratégia melhor? 2 dias falando sobre isso. E o pequeno empresário, o médio ali, o cara, ele passa 1 ano, termina 1 ano, começa outro, sem pensar no futuro. Ou às vezes, Fabrício, faz sem método nenhum. Qual que é o objetivo? 15 milhões de faturamento no ano que vem. Mas beleza, como você vai chegar lá? Só um sonho, né? É só um sonho. Isso aí não é a realidade. Nós precisamos parar realmente, trazer ferramentas, métodos. O beta é o quê? O início, meio e fim. Como fazer isso? Qual que é o jeito certo de fazer isso? Não precisa inventar nada. Existem vários métodos para que você faça um plano estratégico para você conseguir executar e cumprir, chegar no seu objetivo. É simples, mas não é fácil. Exatamente. E é necessário, Guilherme. Eu vejo muita gente falando aí na rua, só venda salva, né? Parece até que é Jesus. Só venda salva. Né? Então as pessoas fazem um reducionismo, só gestão resolve. Eu vejo muito isso. Tem que ter método, tem que ter isso, só aquilo, as pessoas reduzindo ali os potenciais dos negócios. Cara, o negócio ele precisa de tudo. Tudo organizado, precisa ter estratégia, precisa ter planejamento, precisa ter gestão, precisa ter vendas, porque vendas sem gestão também é caos. Precisa ter estrutura, porque igual o Guilherme citou, a empresa ela pode vender mais, ela pode faturar mais e quebrar, porque não tinha estrutura, né? Então, às vezes eu escuto a pessoa, às vezes a gente está negociando uma proposta, alguma coisa na área comercial, a pessoa vira para mim e fala, Fabrício, eu quero implementar o marketing primeiro. Eu falo, cara, você tem que implementar os dois, porque marketing vai gerar demandas e precisa ter vendas, uma estrutura de vendas, um processo de vendas, um time de venda que vai ser capaz de absorver essa demanda. Senão você vai gerar demanda e não vai conseguir vender. Ou você vai conseguir vender e não tem uma equipe, um time que é capaz de entregar. Então eu vejo assim, não pode haver esse reducionismo, né? Uma empresa é uma junção de coisas. Então eu sou contra esse negócio de só gestão resolve, só venda salva. Claro que vendas é o melhor dos mundos, precisa ter venda para a coisa começar a girar. Você prefere mas não é só isso. Vou fazer uma pergunta para responder isso aí. Você prefere viver sem o seu coração ou sem os seus rins? Nenhum. O negócio é do mesmo jeito. Não tem como ser só vendas, só marketing, só gestão, não. Exatamente. Se não tiver todo o corpo em funcionamento, sinto muito, vai parar de funcionar, vai morrer. E já entrando nesse tópico de vendas, Derlan, por que um cenário de tantas incertezas, a venda se torna ainda mais crucial para 2026? Olha, incerteza... Quando a gente tem um ambiente de incerteza, ele exige mais planejamento, não menos.
Então a gente tem que consumir mais o nosso tempo planejando, porque tem gente, tá muito incerto o mercado, eu não sei o que vou fazer não, vou aguardar, ver se vai mudar alguma coisa para eu poder agir. Mas na verdade ali é que exige muito mais planejamento, porque tudo bem, quem está planejando, meu amigo, sai na frente. Tá? Exatamente. Então, eu penso o seguinte, eu fazer um planejamento, porque tem gente, mas eu vou planejar algo para 3 anos, mas com uma incerteza no mercado, na política, vai mudar tudo. Para que eu vou planejar? Só que aí, gente, não adianta também fazer um planejamento, por exemplo, para venda, rígido, sabe? É isso aqui que eu vou fazer. Mas, na verdade, eu tenho que ter um planejamento adaptativo. Cara, mudou alguma coisa, eu vou lá e faço uma reformulação no meu planejamento. Olha, eu comecei a vender um produto aqui que é o carro-chefe da minha empresa. Tá vendendo. Do nada, vem os chineses e coloca aquele produto para concorrer com o meu. E aí? Mas o meu planejamento eu estava seguindo. Eu vou continuar no meu planejamento, embora eu não vou alcançar o meu objetivo lá, não. Eu tenho que adaptar. Eu tenho que sair dessa rigidez. Tem gente que não quer mudar. Não, eu gastei foi 1 mês para fazer isso, eu não vou mudar não. Tá todo mundo, meu time tá todo alinhado com isso aqui. Não adianta, gente. Olha, tem gente, igual um time de futebol, ele vai entrar em campo. Ele pode ser o melhor do mundo. Quando começa o jogo e aquele time concorrente, ele muda a estratégia e a gente tá vendo que vai perder o jogo, a gente tem que sacar um jogador e colocar outro. Não adianta. Então, vendas é assim. Ela tá indo conforme planejado. Se há margem para eu melhorar ainda, fazer mais gols, fazer mais venda, melhor ainda. Não, eu tô vendendo, tá ótimo. Não é assim. Eu tenho que ter uma ascensão, sempre crescendo, né? Sempre há margem para melhorar. Sempre. E é aquele ditado, né? Vendas é o coração da empresa. Se parar, morre, né? Então, e sabe o que é interessante do coração, Oderlan? É que ele é o primeiro órgão a aparecer do ser humano. Então, quando a criança está se desenvolvendo ali, o coraçãozinho começa a bater. Por isso que eu vejo muitos empresários que o cara começa ele é um bom profissional. Aí ele começa a aparecer clientes. Depois disso que ele vai abrir efetivamente o negócio dele. Então, é um princípio interessante. Nós precisamos focar e cuidar muito bem do nosso coração, que é as vendas. Pode ser que você está com um problema nos rins, Fabrício. Mas você tem um outro. Dá para sobreviver, não dá? Dá. Então, dependendo o aspecto do seu negócio, pode até estar ruim. Mas se o seu coração estiver funcionando, você vai continuar vivendo. Então, as vendas é tão importante quanto o seu coração. A gente precisa cuidar muito bem dele. Todos os dias. Senão, não significa dizer que você não tem que cuidar também do rim, né? Lógico que não. Porque imagina eu não é excludente, né? Imagina eu que só tenho um rim, se eu não cuidar dele, né? Aí é caixão e vela preta. Então, fazer um planejamento para que haja uma sincronia, né? O resultado do lado da primeira parte e para a segunda e ter essa comunicação ali para que as coisas aconteçam. Exatamente, vocês colocaram pontos aí bem cruciais, né? O Guilherme falou ali do coração da empresa é as vendas e daqui a pouco nós vamos falar de caixa, né? E o caixa da empresa, o coração da empresa anda no bolso. E o Derlan colocou bem colocado aqui que o planejamento ele não é escrito em pedra, né? Nem um plano de negócio, nem um planejamento estratégico. Aquilo é um documento, uma orientação, um mapa que precisa ser revisitado, né? Então precisa também estabelecer políticas, né? Rotinas, rituais ali de reuniões para acompanhar aquilo ali. Trimestrais, mensais, semanais, como a gente já falou, e você vai pegar aquele plano lá e vai comparar com o que está sendo feito, com o jogo que está sendo jogado, você está de acordo com o que está planejado. Né? Então, geralmente, igual o Guilherme citou aqui, né, do plano que a gente fez com a Crops, ele vem acontecendo, porque a gente vai acompanhando ali, porque é o seguinte, se eu faço um plano, eu quero ir para cá, e aí eu começo a desviar um pouquinho, aí se eu estou acompanhando aquilo ali constantemente, é mais fácil de eu retornar para o rumo que eu queria. Agora, se eu não tenho rumo, já dizia Sêneca, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Vai para lá, vai para cá, vai para ali. Qualquer um que chega, acha que é terra devastada e já quer mudar tudo. Por quê? Porque não tem um plano. Às vezes contrata um gerente, um líder, o cara chega, começa a dar ordem, não, vamos fazer isso aqui, acabar com isso aqui, ir para lá. E a coisa começa a virar mesmo uma confusão. Por quê? Porque falta um plano. Gente, nós temos um plano, um mapa, nós queremos ir para lá, para o ponto B. É naquele rumo. Começa a desviar, pega uma tempestade, pega uma onda forte, o barco enche d'água, tem que tirar, que é o que você falou, trocar
uma peça ali, né? Trocar um jogador, enfim. Então precisa ter um plano, e esse plano ele não é escrito em pedra, ele pode mudar, porque nós planejamos para cá. Quando nós chegamos lá, tinha uma ilha, tem uma barreira de pedra, de coral, nós temos que desviar, né? Então isso precisa ser feito, né? Precisa ter o acompanhamento e precisa fazer o que você falou e adaptando também o plano ao longo do curso, né? Ao longo da viagem. Você falou algo interessante, Fabrício. O plano, não é porque você desenhou o plano que ele tem que ser seguido à risca e aquilo, pronto, acabou. Não. Mas o plano ele te traz clareza. E quando você traz clareza, pode ser que já não faz mais sentido esse ano o que você planejou há 3 anos atrás. Poxa, o mercado mudou. Opa, tá uma demanda vindo pro lado de cá. Vamos seguir. Mas o ponto mais importante é você ter clareza do que você está fazendo. E ter clareza não é simplesmente você chamar os seus líderes, como vai ser o ano que vem? Ah, não, beleza, 15 milhões de faturamento. Ótimo, beleza. Estoura aí, vamos começar a vender. Poxa, isso aí vocês só fizeram, como o Fabrício falou, um sonho. Tá lá no mundo ideal, o mundo que não é o real. Então Exatamente. É realmente fazer o planejamento, ter clareza, e durante o percurso pode ser que você queira mudar algum direcionamento e tá tudo certo, faz parte do jogo. Fazendo uma comparação com o futebol, né? Olha um planejamento. A gente vai fazer um planejamento e as coisas estão dando certo pra gente. Olha, vamos fazer um replanejamento aqui pra gente aumentar o faturamento. A gente tem que medir o risco também. Não adianta querer mudar uma coisa, dizer, eu tô ganhando, agora eu quero vender mais. A gente tem que medir os riscos. Eu vou dar um exemplo, uma analogia com o futebol. Quem nunca viu um jogo de futebol que já estava 4-0, aí eu quero fazer mais gol. Ele tira 2 zagueiros e coloca mais 2 atacantes. Aí o que acontece? O outro time vai lá e faz 4, 5 gols e passa e ganha o jogo. Então, assim, às vezes é necessário a gente ter o pé no chão também. É necessário a gente arriscar mais para poder ter mais resultados? É uma coisa, Fabrício, que é necessário a gente sempre ficar fazendo essa análise de riscos. E assim, contei no podcast anterior, eu quero até contar aqui de novo, que eu quase quebrei por vender muito. Olha aí. Teve um ano que a gente cresceu 246%. Dá muito trabalho. Dá. Porque aí você começa a ver problemas. E quando o seu coração tá muito acelerado, dependendo, você pode infartar também. Pode. Então, quando você começa a vender muito, você começa a olhar para sua operação. Poxa, minha operação não tá conseguindo entregar tudo que eu tô vendendo. Opa, já tô tendo problema com o cliente. Tô começando a vender muito. Fluxo de caixa. Tô comprando muito à vista e vendendo muito parcelado. Opa, meu fluxo de caixa tá ficando apertado. Então, vender muito também sem uma estratégia pode te levar ao fracasso. E todo mundo busca, bora vender muito, bora potencializar. Mas não pensa quais são as consequências de vender muito, o que você precisa ter de organização e estratégia do seu negócio para que você consiga vender e entregar. Fazer coisas diferentes, né? Vender mais ou crescer vai revelar outros problemas. Eu sempre digo isso, né? A gente vai fazer um plano, vamos executar e no caminho vamos encontrar outros problemas que nem no planejamento talvez a gente consegue ver, porque é claro, a gente não consegue prever todas as situações dentro de um determinado momento. Mas, Derlan, muitos empresários vivem de pico de faturamento, né? Sazonal e tal. E o cara precisa ter para ter uma previsibilidade melhor em 2026? Controlar. Primeiro, a finança é muito importante. Como é que está o teu estoque? Porque estoque é dinheiro. Tá? Então, essa sazonalidade de venda é necessário a gente olhar o nosso estoque. Porque o que acontece? Às vezes, quando a venda cai e eu tenho muito produto em estoque, sendo que eu tenho um cenário volátil que às vezes aumenta, diminui o preço do produto que a gente compra, é necessário a gente ficar olhando o nosso estoque, primeiramente. Cara, eu tenho que reduzir o meu estoque, porque as vendas caíram. Tá? Ou analisar também um outro cenário. Olha, nós estamos chegando no final do ano, eu vou dar um exemplo de um negócio que eu tenho, material de construção. Final de ano é mais acabamento. Então, nós estamos no mês de setembro. Então, é necessário a gente investir em quê? Em produtos de acabamento. Por quê? Porque no mês de novembro, quando muita gente faz a compra, os produtos sobem. Então, é necessário a gente fazer uma análise. Poxa, eu tenho que comprar 2 meses antes porque eu vou comprar mais em conta, mas eu tenho que ter caixa. Exatamente. Para fazer a compra. Mas é necessário a gente entender também. Mas final de ano tem uma situação. Tem 13º, tem impostos, tem alguns custos adicionais. Peraí, então, até que ponto eu tenho que aumentar o meu estoque que não venha afetar
o meu fluxo de caixa ali, de repente eu não pagar um boleto, não pagar um fornecedor, o nome vai para o SPC, para o Serasa, e como é que eu fico numa situação dessa? Então, fazer um planejamento de compra é interessante, analisar o meu estoque ali no momento do dia a dia, como é que está sendo feito as vendas, algum produto que está muito parado ali, eu tenho que fazer uma promoção, porque chega um momento, inclusive produtos perecíveis, olha, faltam 2 meses para acabar chegar ao vencimento desse produto. Então vamos fazer um queima aqui, embora seja preço ali de custo ou abaixo, eu já fiz abaixo de preço de custo, ok? Tem que soltar, né? Tem que queimar. E uma outra situação é continuar vendendo. Porque tá sazonal aquilo outro. Usa tecnologia, olha aí o Instagram, olha aí o Facebook, olha o Google. O cliente não tá vindo mais na minha porta, ele compra tudo pela internet. Cara, isso aí é uma oportunidade de ouro. O que é que eu faço? Quais ferramentas e quais profissionais eu posso contratar para que eu possa vender como uma Shopee da vida? Eu não gosto da Shopee. Você não gosta de tecnologia, meu amigo? Aí é complicado, aí não tem como gerir isso aí. É impossível você não se adaptar a essas tecnologias que tem hoje, não tem como. Você colocou bem, né, sobre a previsibilidade ali, né? Tem que ter um funil, gerar uma demanda forte, né, para você ter uma previsibilidade em cima da quantidade de leads, né? Ou de potenciais clientes que vão chegando ali, não é isso, Guilherme? E eu só vou colocar um adendo aqui, eu já sofri muito com picos de venda. Chegava no mês, estourava de venda, no outro ia lá embaixo, assim, meu Deus. Sabe o que eu descobri? Que quem não mede, não gerencia. Você precisa medir tudo o que seu time comercial faz. E aí entra a tecnologia, um bom CRM. Você controla quantas ligações o seu vendedor fez, quantas pessoas ele falou hoje, quantos leads qualificados está entrando para a base. E aí você começa realmente metrificar todas as coisas. Você vai entender que aquele mês que foi bom, você fez mais ligação, você fez mais reuniões, você fez mais visita. E o mês que foi ruim, matematicamente, o funil ele é equilibrado. Você precisa de tantas pessoas entrando aqui para sair esse tanto de venda. E aí, a partir do momento que você realmente começa a medir isso, você gerencia bem o seu time e consegue ter previsibilidade. Já vai começar o mês com um objetivo. Beleza, eu quero ter tantos milhões de faturamento, mas para mim ter tantos, pegando as médias anteriores, que o seu CRM vai te falar tudo, eu preciso entrar em contato com tantas pessoas, fazer tantas ligações, fazer tantas visitas, fazer tantas reuniões. E você coloca isso na mesa pro seu time e começa a cobrar. E essa cobrança, ela não pode ser quinzenal, ela tem que ser diária. Todos os dias você faz reuniões diárias de venda com o seu time comercial, é onde que você vai entender o que a gente precisa acelerar, desacelerar. Olha pra você ver, eu até aprendi com o chinês agora. O cara chega na hora do almoço, não deu certo a estratégia de manhã, ele já muda a estratégia. Poxa, eu tava pensando que tava bem fazendo isso uma vez no dia, tem que fazer 2. Passa 3, que seja 4, mas que a sua estratégia esteja afiada para que chegue no final do mês você consiga atingir seu objetivo. É verdade. E eu vejo assim, né? Quando você está alinhando tudo isso, você também pode ir calibrando sua oferta, né? Verdade. Então você vai colocar aquilo, será que minha oferta, né, o meu preço está acima, está abaixo, como é que eu acompanho preço, como é que eu acompanho as dinâmicas de mercado e tudo isso ali, você estando próximo, um acompanhamento bem próximo, você tem mais condições de trazer o negócio ali na palma da mão, né, de pilotar uma empresa com mais performance. Guilherme, mas muita gente fala o seguinte, que em tempo de incerteza, que o cliente não está comprando, não vai investir em venda. Você concorda com isso? Vai, só se o mundo parar, porque não tem jeito. Os clientes vão continuar comprando. E aí vai entrar quem tem a melhor estratégia, quem tem a melhor visibilidade, quem investiu mais, quem tem o melhor processo comercial, quem consegue acender mais o desejo, porque dependendo... é uma commodity, beleza, não vou conseguir acender tanto o desejo, vou ter que construir minha marca. Mas às vezes seu produto tem como você... Por exemplo, no meu de imóveis, tem como você colocar, desenhar tudo ali para que a pessoa queira aquilo ali. O que vai fazer ele comprar o meu ou não, mesmo na época da crise? Todos os dias, Fabrício, acorda alguém querendo comprar e outro querendo vender. É uma verdade sobre a vida. Mas quem vai comprar? Quem vai conseguir vender? É aquele que tiver a melhor estratégia. Guilherme, você colocou um ponto aí que eu também concordo, que é o seguinte, as pessoas acham muito fácil culpar os outros, culpar o cenário, mas tem alguém crescendo no mercado e você está reclamando. Exatamente. O Derlan agorinha falou isso aqui também. Pode reparar, olha no seu mercado, no seu segmento. Tem gente menor que você, tem gente maior, tem gente quebrando, tem gente crescendo. O mercado não acabou. Falar assim, aquele mercado ali foi banido, não existe mais aquele produto. Ele se reinventa, ele se adapta, ele melhora,
Não é isso? E já entrando nesse tópico de falar melhorar, né, de crescer, o Guilherme citou bem, agora a gente falou aqui que o coração da empresa é as vendas e o coração da empresa anda no bolso, né? Então as vendas precisam gerar caixa e a gente tem falado muito isso, que lucro é diferente de caixa e nós estamos aqui buscando alternativas, soluções juntos para que as empresas possam gerar caixa, porque é isso que faz uma empresa crescer, né? Que seja através de dívida, seja de venda, seja de onde vier, a empresa precisa ter dinheiro, não existe milagre. Já falando nisso, Derlan, por que separar o lucro do caixa e do fluxo é tão importante para 2026, o empresário ter esse entendimento, essa clareza sobre esses indicadores, essas diferenças aí, e muitas vezes ele não consegue entender que o que sustenta mesmo a empresa dele, no final das contas, é caixa. Veja só, vou aumentar um pouco o leque aí da pergunta. Primeira coisa, você é um empresário, está nos ouvindo, você tem um CNPJ e você tem um CPF. Então, primeiramente, se o caixa, o fluxo de caixa é a mesma conta que faz as compras de casa, já começa um problema ali. Você não tem como mensurar ali a situação de, cara, eu não tenho, tudo que eu faço é na conta do CNPJ. Então, peraí, já fica mais difícil a gente gerir o nosso caixa. Por quê? Porque existe uma sangria ali, né? Então, eu vendi 10 mil no dia. Tudo bem, qual foi o meu lucro dessa venda? A partir do lucro dessa venda, eu tenho que ter uma semana, um mês, final de mês, eu tirar aquele lucro lá, ou reinvestir ele, ou eu jogar para o meu CPF, para eu justamente fazer as minhas compras, fazer o meu trabalho semanal, cuidar da família, pagar a escola da criança. Então, eu saber separar o CNPJ do CPF já é importante. Agora, vamos falar de dentro da empresa. O lucro, ele vem a partir de uma boa venda. Se eu não souber precificar o meu produto, eu não vou ter lucro. Porque não adianta eu chegar e dizer, qual é a minha despesa? Tá, mas a despesa é algo muito complexo em relação a uma venda. Porque existem aquelas despesas operacionais do dia ali, mas existem aquelas despesas que às vezes ela não é calculada ali no momento, certo? E às vezes no final de tudo você vai ter que pagar algo adicional que ele consumiu o seu lucro. Ter uma assertividade ali em relação à precificação é muito importante, para justamente desmembrar o que tem dentro do meu fluxo de caixa, embora o lucro ainda esteja lá dentro, sabe? Eu não tirei ele, porque aí às vezes o que confunde muito é isso, tá lá na conta, mas o que é lucro que está na conta? Porque tem muito ali que é contas a pagar, que vai para contas a pagar, mas está na mesma conta, e eu tenho que ter a sensibilidade de saber quanto eu posso investir daquilo, mesmo ele esteja na mesma conta, e quanto mais ou menos eu tenho de lucro, certo? E a partir dali, desse lucro eu vou deixar ele dentro do meu fluxo de caixa, por enquanto, por uma questão de segurança, ou eu vou tirar um pouco para mim, para eu reinvestir em uma outra coisa. Isso é algo delicado, viu, Fabrício? Dentro do mercado que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque as vendas, elas podem até aumentar, mas lucro não significa dizer que vai aumentar também. É isso mesmo. Guilherme, muita gente fala que vende que resolve, né? Vende que passa. E dizem que vende que o financeiro resolve sozinho. Você acredita que isso é mito ou é verdade? Isso é mito, com certeza. Porque vender muito vender errado te leva para o caminho contrário do que você deseja. Eu sempre já diria Clarice Lispector, né? A direção é mais importante que a velocidade. Exatamente. Se você estiver indo rápido por rumo errado, você tá enrolado, viu? Lascado, tá bem enrolado. A gente coloca sempre algumas métricas importantes, mas eu sempre falo que o lucro, ele é vaidade. Ou, na verdade, perdão, o faturamento, ele é vaidade. O lucro, ele é a poesia. A gente quer escutar isso sempre, mas o caixa, ele é o rei. Eu vejo muita empresa, ela faturando bem, tendo lucro, mas não ter caixa. E por que acontece isso? Aí nós temos que ver qual que é a verdadeira causa, porque o caixa, não ter caixa, é só o efeito. A gente precisa ir lá dentro e entender a causa, porque o cara, ele tá tendo lucro lá no sistema dele, tá mostrando lá no DRE, tá mostrando o LL, lucro líquido no final lá da ponta, mas o cara não tá vendo dinheiro. É porque às vezes ele tá crescendo muito rápido, tá tendo que investir em infraestrutura, ou ele tá tendo que vender muito a prazo e comprar à vista. Então, a gente tem que olhar. Se você é empresário, vende, tem um faturamento bom, tem aí um lucro na sua operação, mas não vê caixa, é aonde que o momento de você, literalmente,
e entender qual que é a causa, porque não ter o dinheiro no bolso ali é só o efeito. Vender muito e o dinheiro não chegar no caixa não resolve nada. Eu já citei isso aqui, né, de outros casos, eu não posso citar nome, mas o meu cliente lá que estava fazendo um trabalho, ele não tinha lucro bruto, ele tinha prejuízo bruto. Vocês sabem o que é isso? Tá, né? As receitas, menos os impostos, menos o custo da mercadoria, já dava prejuízo ali. Não cobria as despesas variáveis de marketing e venda, não cobria as despesas fixas, não cobria as despesas financeiras, lucro, lógico que não dava. Então o dinheiro não chegava no caixa. E sem caixa, 2026 vira ameaça. Com caixa, vira oportunidade. Então isso que a gente vai trazer, né, daqui a pouco no nosso Plano Mestre 2026, ajudando ali os empresários como trabalhar esses aspectos de estratégia, vendas e finanças. E já falando isso aqui um pouquinho, Derlan, como o Plano Mestre 2026 foi pensado para responder a essas e outras perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos clientes? Veja só, vou dar um exemplo. Esse plano ele é muito interessante porque é um planejamento. É justamente fazer um diagnóstico do que é a minha empresa e qual o meu objetivo em relação a esse mercado, se eu quero crescer, se eu quero manter. Por incrível que pareça, Guilherme e Fabrício, é necessário fazer um planejamento até mesmo para a gente poder permanecer no mercado. Ah, não quero crescer não, mas você quer permanecer no mercado, então já é um passo importante. Por quê? Porque se você não fizer planejamento, às vezes você vai ficar só no eu era, né? Ah, minha empresa era, vai ficar no passado, porque não vai seguir adiante. Então, esse plano, esse projeto, essa ação que a gente está propondo para os administradores, para os empreendedores, ela é muito importante. É porque, às vezes, trata de planejamento, trata de vendas, trata de financeiro. Olha, eu vou dar um exemplo na prática, o que aconteceu comigo, Guilherme. Uma das empresas chegou um mês que faturou 1,1 milhão. Cara, perfeito. Ali, bom, pela região, foi um faturamento legal. Só que eu fui olhar o meu custo operacional, um deles, que era combustível, foi 350 mil. Cara, imagina os outros custos que eu tive. Custo de aquisição de mercadoria, custo pessoal. Quando eu vi, o meu lucro era pequeno. Aí, cara, meu lucro foi... Vou dar um exemplo empírico aqui foi 90 mil, certo? Pô, de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, ganhei 90 mil. Só que aí tinha uma situação. O que eu fiz? Cara, eu comecei a colocar dentro das vendas o frete. Não tem como. Aqui, ó, tá ficando tudo no frete. Certo? Então eu fiz esse planejamento, a gente adicionou o frete, aumentou um pouco o valor da venda do produto e diminuiu, acredita? Antes o frete era uma despesa, agora virou custo, né? Porque ele começou a colocar dentro da operação. Isso. E o que aconteceu? A gente diminuiu as vendas. Aí alguns vendedores me questionaram. Isso foi agora, recentemente. Me questionaram, olha, minhas vendas caíram e tal, aquilo outro, isso é ruim para nós e tal, aquilo outro, minha comissão. Mas no final... O nosso lucro vendeu resultado 30% a menos, 30% a 35% a menos, só que o lucro aumentou. O resultado foi melhor. É exatamente o que eu vejo que acontece, Derlan. E você falou um negócio certo. Talvez fazer um plano não é só quer dizer que um plano para a empresa crescer, explodir, não. Uma empresa talvez que está passando por uma dificuldade, uma reestruturação, precisa de um plano. Todo mundo precisa de um plano. A gente vê... Né, recente agora um caso emblemático no Brasil, o caso das lojas americanas, né, com a dívida de 20 bilhões, quando eles passaram lá um ano, tinha reduzido a dívida para 4 bilhões, estava comemorando. Né? Aquilo foi um avanço. Então, muitas vezes o empresário vai subir no nível e ele não percebe os avanços que ele está tendo e não comemora esses avanços. Né? Então, você vê americano, né, deve só 4 bilhões agora, olha como ficou bom, devia 20. Então, o empresário também que está com uma dificuldade, né, que está com problemas financeiros, lá precisa de uma reestruturação, também precisa de um plano para ele poder começar a sair daquilo ali, para poder colocar o nariz para fora d'água, para depois pensar em crescimento. Né? Então, você falou certinho, precisa entender o momento da empresa, se ela está reestruturando, se é para permanecer, porque talvez, como o Guilherme falou ali, cresceu muito, agora eu preciso de me estabilizar nesse patamar para depois fazer um outro ciclo de crescimento. É claro, todo mundo quer um nível de crescimento exponencial, crescente e contínuo, né? Uma linha que vai subindo igual um jato, igual um foguete. Mas a gente precisa entender o momento de cada empresa e que também vive de ciclos. Muito legal essa colocação. Eu acho interessante nós falarmos também o que é efetivamente o plano mestre, né? Exatamente. Porque, assim, o plano mestre,
para 2026, ele deve ser iniciado agora, tá? Às vezes as pessoas pensam e falam assim, cara, mas nós estamos em setembro, a gente tá pensando em 2026, mas o momento ideal estratégico é agora, porque você vai ter que arrumar várias coisas para que 2026 você entre naquela linha exponencial. Então, o Plano Mestre 2026, ela é uma imersão presencial de 2 dias. É onde nós vamos colocar os empresários, e não é palestra, é uma mentoria. E vai ter, como todas as nossas mentorias, ela é extremamente prática. Exatamente. É você entrar lá, nós vamos falar sobre vendas, sobre estratégias, vamos falar sobre lideranças, finanças, e é onde que você vai sair com um plano de ação. Esse plano de ação que tem o nosso método, tem um início, meio e fim para você executar e conseguir atingir seu objetivo. Então é algo extremamente prático, onde você vai sentar, você vai sair com um plano de ação e o melhor ainda, vai se relacionar com vários empresários. Porque nós só estamos falando com donos e gestores de empresa. E vai ter o nosso acompanhamento por 30 dias também, para garantir que ele comece a implementar aquelas ações, não saia de lá com aquela vontade, aquele ímpeto que a gente sai de quando a gente tem uma boa conversa, um bom encontro, que a gente sai melhor daquele encontro, mas depois aquilo ali, aquela energia cai. Então a gente vai estar junto ali nos primeiros dias, né, no primeiro mês, após a imersão, acompanhando, apoiando, para que o empresário consiga implementar as ações e entrar no 2026 bem mais seguro, bem mais confiante, com um plano que vai ajudar ele a alcançar bastante sucesso no ano que vem. Com certeza. E por que nós trouxemos esse acompanhamento prático? Porque é uma dor que eu senti muito. Eu ia para as imersões e eram imersões boas. Você saía 220, chegava o seu time tá a 30. E aí, acontecia durante a execução do plano, aparecer algumas coisas que não foi falado dentro da imersão. E você não faz ideia como resolver. E vai acontecer isso. Por isso que nós temos nosso acompanhamento por 30 dias. Porque qualquer obstáculo que eu tenho certeza absoluta que vai ter ali, você vai ter a nossa orientação para ajudar a resolver isso. Porque pode ser que para você seja um big de um problema, um grande problema. Mas para nós, como já resolvemos isso várias vezes, é fácil resolver. É ter realmente a nossa visão estratégica auxiliando praticamente o seu negócio. Aquela prática, a realidade dentro do seu negócio. Fabrício, vamos lá. Pega uma pergunta boa pro Fabrício aqui em relação... Aquela bomba. A bomba. Essa tem daí, que ter, né? Porque não foi planejado. Né? Fabrício, é o seguinte. Faça de conta que eu sou um empresário que estou assistindo vocês. E eu vi, achei legal. Só que aquele empresário, eu no caso, olhei, olha, isso é muito bonito, mas você não conhece o meu negócio. Ah, interessante. E esse plano mestre aí, eu não sei não, porque você não conhece, não sabe o que é que eu faço. Qual a resposta para esse empresário que acha que a gente não conhece ou que a gente não tem conhecimento de causa em relação ao negócio que ele aplica, que ele faz dentro da empresa dele? Derlan, ótima pergunta. E o que eu vejo muito no mercado no dia a dia é o empresário que faz o plano mensal, o plano só do mês. Então, se ele fizer o plano do mês e quiser entrar em 2026 da mesma forma, ele já vai entrar perdido. Precisa ter um plano maior, que é o que a gente já aplica há muito tempo. Como o Guilherme citou aqui, um plano de 5 anos lá nos negócios deles, né? E a gente vai ajustando aquele plano ali. E 2026 não vai esperar por você, né? Mas você pode entrar nele mais preparado, entrar até pronto. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar o método que a gente vem tendo sucesso há mais de 15 anos, que parte de um plano, né? Tudo inicia de um plano. Então eu gosto muito da frase do Peter Drucker, né? Que ele fala o seguinte: se você tem 5 minutos para fazer alguma coisa, gaste 3 planejando. E as pessoas às vezes são muito avessas a plano, né? Fala, a pessoa fica só planejando toda a vida, eu sou executor, parta para cima logo e não sei o quê, e já sai fazendo as coisas sem pensar muito. Qual que é o problema do plano? Realmente, se a pessoa ficar toda a vida indeterminadamente planejando, ela nunca vai fazer nada. Mas você precisa pôr um prazo. Então, se eu tenho até segunda-feira para poder planejar, e esses dias a gente fez isso dentro da empresa, a gente estava planejando produtos, planejando ofertas, e a gente falou, cara, nós temos até segunda-feira, 6h59 da manhã para planejar, porque 7 horas nós temos que sair com a oferta, com o produto para poder ajudar as pessoas. Então o plano ele precisa de ter prazo também. Então isso nós vamos ensinar para o empresário. Em 2 dias nós vamos ajudar eles a planejar o negócio deles para 2026 e dali para frente ele vai começar já a pôr a mão na massa, a executar. E é isso que a gente faz, porque 2026 não vai esperar, não está esperando ninguém, né? Com tanta incerteza, e nós estamos aqui para ajudar. E nós vamos fazer isso. Não é, Guilherme? Em 2026, como não vai esperar e quem tiver parado vai ser engolido. Essa é a realidade.
ou a gente está crescendo, ou a gente está morrendo. Não existe equilíbrio nesse mundo. Ó, você para pensar. Nós estamos no planeta Terra. Eu acho que todo mundo está aqui. Nós estamos Tem em movimento. empresários que não está, não. A cabeça está na menos, Lua, né? Na Lua. Mas vamos lá. O nosso planeta está em movimento. Nós estamos no sistema solar, que nossos planetas estão rodando o sistema solar. O sistema solar está numa galáxia que está em movimento também. A gente gasta 90 e poucos milhões de anos para dar uma volta na galáxia. Significa que está tudo em movimento. Se nós empresários ficarmos parados, a gente começa a morrer. Isso é natural de onde que nós vivemos, de toda essa realidade que nós estamos. Então, esse Plano Mestre 2026, ele é teoria com prática. Quando você pega o mundo ideal, o papel aceita tudo. E aonde que nós percebemos e nós estamos vindo para resolver esse problema é trazer o acompanhamento e a nossa assessoria por trás. Porque é nesse momento que você pega o mundo ideal, você vai pegar a ideia que você escreveu bonitinho no papel lá, a estratégia, aí chegou no outro dia, o seu melhor vendedor, opa, pisa um pé no freio, não, de jeito não funciona para mim. Não, de jeito nenhum, isso é muita cobrança, eu não aguento, não gosto de fazer ligação. Cara, vai acontecer, tenho certeza absoluta. E aí, Guilherme, Fabrício e Ederlan, o que eu devo fazer nessa situação? Nós já vivemos isso. Nós estamos no estágio que nós passamos por todas essas etapas. E como nós conseguimos superar, como nós aprendemos, nós vamos entregar esse método e, literalmente, vocês saírem com algo que não é só teoria, mas, literalmente, uma prática para você conseguir cumprir. E nós vamos trazer essas pessoas que conseguirem executar com maestria o plano no final de 2026. Isso é muito interessante, Fabrício. Para quê? Funciona. E nós vamos pegar várias pessoas que funcionou e nós vamos trazer e vamos mostrar para todo mundo. Legal. Gente, caminhando para o final aqui, queria que vocês deixassem aí uma mensagem para esse empresário, que vocês já até começaram a adiantar aqui, falar também aí, né, convidar a turma para continuar ouvindo aqui o nosso podcast, que é uma honra, um prazer para nós ter vocês aí acompanhando, né, fazendo perguntas, participando. Deixa o seu recado, Derlan, para a turma aí. Vamos lá. Primeiro chamar e convidar a todos para esse projeto nosso, Plano Mestre. Ele é muito interessante e ninguém é dono da verdade. Eu creio que a gente, com essa comunhão, esse relacionamento, independentemente de qual nicho de mercado aquele empresário tem, é interessante a gente trocar ideias, é interessante a gente ter uma consultoria externa, porque às vezes pessoas de fora que já têm uma experiência de mercado, como a Apex, a gente consegue planear, a gente consegue aderir, consegue alavancar o negócio daquele profissional, daquele empresário, daquele produtor, né, que quer crescer, mas não sabe como crescer. Então a gente tem essa ferramenta, a gente tem um conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Então confie, certo? Nos acompanhe, olhe o nosso histórico, busque saber quem somos nós, para você verificar que nós não estamos aqui simplesmente chutando, achando que queremos vender um produto, uma ferramenta que não vai dar certo. Nós temos conhecimento de causa e conte conosco, nos siga, ok? Deixa o seu arroba então, para eles já acharem. Derlan Araújo BR. Bom, o meu recado para vocês nós estamos convocando empresários que querem ter clareza, que querem ter uma estratégia, que diferentemente dos anos anteriores, quer cumprir o que prometeu, quer chegar lá no objetivo final. E o Plano Mestre para 2026, ele é o plano que vai te entregar todos esses recursos, esse método de início, meio e fim, para que você consiga chegar lá em dezembro de 2026 com um objetivo cumprido e te entregar realmente essa clareza em suas mãos. É olhar para o seu negócio, observar o que está te travando, quais são as engrenagens que precisam ser modificadas, que precisam ser lubrificadas para que ele rode e você chegue em dezembro de 2026 cumprindo o seu objetivo. Então fica a dica para você que quer clareza e estratégia para esse próximo ano. Instagram? Meu Instagram e TikTok, Guilherme Andrade GS. É só seguir lá que a gente está postando bastante conteúdo. Legal. E o meu recado final aqui para a turma é que 2026 já está batendo a nossa porta, né? E ele não vai te esperar. Estamos com esse plano mestre para
ajudar os empresários a organizar estratégia, vendas, finanças, para entrar bem mais preparado para o ano que vem, né? E aí a escolha fica para você, né? Você quer se preparar, entrar melhor para 2026 ou quer continuar repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas que aconteceram no passado e talvez você não conseguiu resolver? Precisando de uma ajuda, nós estamos à disposição. O meu muito obrigado aqui ao meu sócio Guilherme, ao Derlan, né? Um forte abraço para você, nossos ouvintes. Nossas redes sociais é @Grupo Apex Oficial e a minha pessoal é @Fabrício Oliveira AL. Um forte abraço, até o próximo episódio. Esperamos nos ver em breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.